Olá, então vamos hoje ao estudo desse livro. Claro que eu não estou passando o livro na íntegra, normalmente eu faço isso por audiobook, mas essa série de vídeos tem a ver com uma leitura comentada de Saturno nas casas. Esse livro ele é o Simbolismo Astrológico e a Psique Humana, de Luiz Carlos Teixeira de Freitas, da editora Pensamento. É um livro que eu tenho grande apreço. O profissional, Luiz Carlos, é um profissional que eu tenho grande apreço, ele é psicoterapeuta e astrólogo, né? E esse trabalho do Luiz Carlos é bem interessante e eu não vou passar na íntegra, eu vou passar a parte que representa Saturno, né? Que ele fala de Saturno nas casas. Por um viés da mente humana, das emoções, da psique. O vídeo passado foi sobre Saturno na casa 1. E é claro que essa linguagem, ela tem uma linguagem interna, ou seja, do ser humano como ele se sente, levando em consideração que Saturno, ele tem uma conotação de medo, de ansiedade, que causa... Porque a casa onde nós temos Saturno é uma casa que nós tememos. Saturno é o senhor do karma. Ele é um planeta que ele vem para ajustar, para equilibrar leis de causa e efeito. Então, essa série de vídeos Saturno por casa, sobretudo desse livro, trata de assuntos mais espinhosos, realmente de assuntos que, a princípio, a pessoa pode encarar como negativos, mas que são a realidade, né? Eles representam uma realidade na vida de todos nós. Cada um de nós tem Saturno numa determinada casa do mapa. Então, é claro, Saturno tem o seu lado positivo? Claro que tem, sem dúvida nenhuma. Saturno é o grande estabilizador, é o grande materializador. Ele é capaz de... É o planeta que ele é capaz de materializar um desejo. Ele materializa aquilo que a gente necessita, que ele também trata de necessidades. Ele materializa tudo que nós temos na nossa vida. E não é só quando ele está em ângulo positivo, não. Tá? Mas ele também traz essas questões de que é ali, naquela área do mapa, que você reconhece a sua responsabilidade de agir e de corrigir. Ação e correção. O tempo todo de empreender e, ao mesmo tempo, corrigir aquilo que não está servindo mais. Saturno é o ceifador. Ele tira aquilo que não é necessário da nossa vida. Ele é o grande minimalista, né? Ele vai minimizando, ele vai tirando aquilo que não é necessário. E é a área do mapa onde a gente tem medo, onde a gente meio que sente ou pressente aquela vulnerabilidade, aquela área de vulnerabilidade, ou as situações que nos torna mais vulneráveis. É o planeta do medo, mas também é o planeta da realização. Então vamos aqui à visão de Luiz Carlos Teixeira de Freitas, de Saturno na casa 2. Vamos lá. A casa 2, tradicionalmente, é a casa do dinheiro, da aquisição e das coisas possuídas. Sendo uma casa fixa e de terra, sugere a necessidade emocional de ter uma base segura a partir de valores estáveis e duradouros. Não nos esqueçamos de que ter valores permanentes é sempre uma necessidade humana presente em cada pessoa. Sejam esses valores de conta bancária, a casa própria ou um determinado conjunto de valores morais e ou intelectuais. Isso, seja o que for, sempre é uma propriedade do ser humano que o possui, pelo qual ele brigará até a morte e sobre a qual estruturará seu estado geral de confiança e segurança frente à vida. Então é onde a gente busca segurança. A área onde Saturno está, e eu normalmente trabalho muito com a questão da casa, porque o signo tem a ver com a personalidade da pessoa, como que você vai fazer. A casa, ela tem uma relação com as circunstâncias que a vida vai trazer, é onde você vai tentar manter essa segurança. Então aqui ele fala que esses valores, eles podem ser valores morais, eles podem ser valores intelectuais, eles podem ser valores materiais. Saturno, ele é bastante afeito à questão da ordem, da disciplina. Então nós temos medo daquela questão ali onde está o nosso Saturno. E na casa 2,
fala de posses, fala de valores, fala das questões que estão relacionadas a uma necessidade de manutenção do equilíbrio ali daquela casa. Então, como ela é uma das casas mundanas, casas de posse, né? A casa 2, ela mostra essa necessidade de ter certezas na vida. Tá? Então, a casa 2, ela tem uma conotação muito forte com a questão da posse, do possuir as coisas. Vamos lá, a interpretação, essa aqui é da página 184 do livro, né? A interpretação mais comum de Saturno na 2 é o medo da pobreza, o medo de possuir coisas e o medo de se guiar por valores que não sejam os aceitos socialmente como certos, válidos e estáveis. E Saturno na casa 2 em geral indica uma influência efetivamente passada na pobreza. Uma infância, desculpa, efetivamente passada na pobreza, sem nada supérfluo e às vezes até mesmo sem o necessário. Isso nega ao indivíduo em formação uma qualidade material de bem-estar, de modo que no futuro haverá a necessidade constante de preencher esse vazio de insegurança. A pessoa lutará arduamente para acumular por si mesma valores, em especial os que a sociedade reforçar como símbolos de segurança e status. No caso específico da nossa cultura, em geral, se reforça a posse do dinheiro, aplicações, investimentos, bens materiais, etc. Então aqui ele fala que geralmente as pessoas que têm Saturno na casa 2, elas tiveram uma infância onde elas não tinham coisas supérfluas, ou seja, elas passavam por certas dificuldades financeiras, ou então elas desejavam muitas coisas e a família não dava porque não tinha para dar, ou não dava porque tinha uma família em que reforçava a questão de economizar ou de ser mais controlada. Então, nem sempre as pessoas que têm Saturno na casa 2, elas passaram por privações na infância. Isso não é uma regra, mas é uma grande possibilidade. E caso a pessoa nem tenha passado por grandes privações, mas fica com aquela sensação de que, puxa, meus pais poderiam ter me dado mais, eu poderia ter tido mais coisas, a minha família poderia ter me ajudado mais, eu não tive aquilo que eles podiam dar, mas não me deram. Eles davam para outros, mas não davam para mim. Então tem essa questão de crescer ou se desenvolver achando que os valores estão na questão material. Ou muitas vezes até você com aquela lembrança, eu lembro que eu ia para a escola, eu não tinha mochila, eu não tinha uma coisa ou outra. A gente fica com essas marcas da infância, daquilo que a gente não tinha ou que nos foi negado. Então, e aqui ele fala também que a casa 2 também tem a ver com o medo de possuir. Depois ele vai desenvolver melhor esse raciocínio sobre o medo de possuir. O medo de possuir e também a questão de se vincular àquilo que a sociedade considera como valor. Tem um carro assim, você tem valor porque você tem aquele carro. Você tem valor porque você usa aquela roupa ou porque você frequenta aquele grupo. Então, a pessoa tende a seguir essa tradição também. Ou então, também tem uma questão que é o medo de se deixar levar pelos valores externos, é o medo de possuir. Porque quem tem medo de possuir é porque tem medo de perder, né? Tem uma ligação entre o medo de possuir com o medo de perder. E também a sensação de valor só baseado no que tem. Fulano só vai me dar valor por aquilo que eu tenho, né? Porque eu sou em termos materiais. Então, a casa 2, ela tem essa ligação do medo do Saturno com a questão de se atribuir valor por aquilo que tem, ou valor às outras pessoas por aquilo que elas têm. Então, vamos lá. A ênfase dada acima ao por si mesma refere-se ao mecanismo inconsciente dessa pessoa que a leva a não reconhecer valor algum ao que vem de outrem. Muitas vezes não aceitando o que lhe poderia ser de fato útil como valor, apenas por não parecer ser conquista pessoal. Tal disposição está na base
de dificuldades de convívio ou trabalho em parelha, seja para fins societários, conjugais, de convivência. Aqui também é interessante, né, que também existem grupos de pessoas ou determinadas pessoas que têm Saturno na casa 2, que elas só dão valor àquilo que elas mesmas conquistam. Tem também uma ligação, não, se não é meu, se não fui eu que conquistei, então eu não quero. Né? Então não dá valor àquilo em que outras pessoas lhe dão. Né? É muito claro aqui quando fala, refere-se ao mecanismo inconsciente, isso funciona muitas vezes a nível inconsciente mesmo. Não, eu não quero não, pode deixar, eu vou conseguir do meu jeito. Né? Quando alguém tenta ajudar de alguma forma. Né? Refere-se ao mecanismo inconsciente dessa pessoa que a leva a não reconhecer valor algum ao que vem de outrem. Muitas vezes não aceitando o que lhe poderia ser de fato útil como valor, apenas por não parecer ser uma conquista pessoal. Então também tem uma certa questão de uma individualidade, né, na busca desses valores. De não aceitar aquilo que vem de outras pessoas. Ou de relacionamento, enfim. Entretanto, dada a presença de Saturno, essa é ao mesmo tempo uma área de medo e insegurança, como todas as outras em que Saturno se encontra, né? Por mais que esteja satisfeita em seu furor acumulativo, a pessoa não consegue viver livremente de forma relaxada, a saborear o que amealhou, fobicamente impelida a evitar prejuízos. Por um lado, teme ver a si mesma como proprietária e, por outro lado, tanto pensa em prejuízos que termina por atraí-los ou para ele se orientar. O que abala com frequência sua segurança material e reforça o medo de ficar sem nada. Pois, na verdade, o núcleo dessa matriz inconsciente exige que as experiências de vida constantemente a reforcem, através de perdas contínuas ou de incertezas angustiantes sobre valores em geral. Então, aquela questão, acumula, e quando precisa gastar, que é necessário gastar, tem aquela sensação de que está perdendo alguma coisa. Né? Essa insegurança que ocorre com o Saturno em diversas casas, ela pode estar relacionada também àquela pessoa que acumula as coisas, vai acumulando com medo de que um dia lhe falte. Também pode ser o famoso mão de vaca, né? Não solto nada porque é aquela sensação de que a nível inconsciente, aquilo que eu tô dando, eu tô perdendo energia, porque eu coloquei energia para conquistar. Então é como se alguma coisa saia, é como se eu estivesse perdendo alguma coisa da minha personalidade, da minha identidade. Embora não esteja relacionado diretamente com o Sol ou com a casa 1, que são casas de identidade e área de identidade, né? Que é o Sol, a pessoa sente que ela tá perdendo alguma coisa. Eu estou perdendo alguma coisa à medida que eu tenho que dar, ou que eu sofro algum prejuízo. Então, um prejuízo financeiro causado por outras pessoas, ou até mesmo uma falência financeira, por uma circunstância externa, é uma sensação de derrota para a pessoa, né? Tá saindo aquilo, é como se estivesse saindo energia vital minha. Então, se perder alguma coisa de material é como perder algo da minha identidade. Tem a ver com isso. Aqui, então, fala que por mais que esteja satisfeita em seu furor acumulativo, a pessoa não consegue viver livremente de forma relaxada. Aquela ideia, eu não posso parar de trabalhar, eu não posso parar de controlar os meus bens, porque os maus ventos um dia pode vir e eu perder isso tudo. Então eu não posso parar nunca, eu não relaxo, eu não usufruo daquilo que eu tenho pelo medo de perder. Vamos lá, então. Como essa pessoa é compulsivamente obrigada a acumular mais e mais, nunca quantidade alguma parece suficiente para fazê-la sentir-se plenamente segura. Até apreender que o único caminho viável é desenvolver e consolidar qualidades e valores interiores, os únicos permanentes e alteráveis, apenas pelo próprio indivíduo. Esse, então, passa a deter em si mesmo a possibilidade de se sentir seguro. Então, veja,
A casa 2, ela não lida só com valores materiais. Ela é uma casa fortemente material, uma casa mundana de posse. Mas ela também lida com valores internos. A casa 2 tem a ver com tudo que você dá valor na vida. E aqui ele dá até uma dica de como trabalhar esse Saturno na casa 2, né? Dizendo que as qualidades internas, os valores internos, é algo que você pode mudar só por você mesmo. Eles não mudam em função das circunstâncias da vida. É a questão que o budismo até aborda como a impermanência, né? Nada é permanente. Não estou dizendo que quem é rico um dia vai ficar pobre, ou quem é pobre um dia vai ficar rico, e que as coisas vão cambiando assim. Mas pode acontecer. A gente não tem a mesma qualidade, a gente não consegue manter a mesma qualidade por toda a vida, porque a vida ela é muito cambiante, ela é muito mutável, as coisas mudam muito, a gente não tem certeza de nada, a gente só tem certeza dos nossos valores internos. E aqui é uma dica, se a casa 2 é uma casa de valores, quanto mais a pessoa com Saturno na 2 trabalha os seus valores internos, menos ela se torna temerosa, ou menos ela se torna angustiada com a questão dos valores externos, das posses e daquilo que ela tem e que atribui valor. Então, porque é algo que você pode mudar, mas é você quem pode mudar os seus valores internos. Ninguém vai mudar os seus valores internos por você. Mas os seus valores de posse, uma questão política pode destruir, uma questão econômica mundial pode destruir. Alguém pode causar um prejuízo a você. Então, é algo em que você não tem certeza. Por mais que você tente segurar, a possibilidade de perder. Mas os valores internos não, são os únicos permanentes. E que eles só mudam, eles só sofrem mudança se você quiser alterar os seus valores pessoais. Então, aqui dá a dica de que o Saturno na casa 2, ela trabalha também com aquilo em que você enxerga como valor. E valor não é só aquilo que é material. Então, essa dica foi bem legal aqui do Luiz Carlos, a respeito de Saturno na casa 2, né? Então, vamos lá. Na página 185, continuando aqui, ele fala: Saturno na 2 também pode indicar uma influência de uma infância parca, mas de valores internos e de valorização pessoal por parte do meio. Se exteriormente é diferente da situação da primeira pessoa, que cresceu em meio à pobreza de recursos materiais, interiormente é bastante análogo e leva essa segunda pessoa ao mesmo tipo de comportamento. Embora, nesse caso, não mais visando o acúmulo econômico financeiro. Ambas se venderão literal ou simbolicamente em troca de segurança. Mas essa última o faz sobretudo por não reconhecer o próprio valor ou o dos outros. Então, veja, aqui fala também, né, essa é uma segunda possibilidade, né? A primeira foi aquela que eu falei, né, nas leituras anteriores do livro, e essa agora fala de que essa segunda pessoa, que ele chama de segunda pessoa, segunda situação, é da pessoa que teve uma infância parca, mas de valores internos e de valorização pessoal por parte do meio. Ou seja, a pessoa teve uma infância com uma relativa de dificuldade, mas a sociedade, ela em volta tinha valores muito, muito fortes, né? Materiais. Se exteriormente é diferente da situação da primeira pessoa, exteriormente, ou seja, nesse caso, a sociedade, ela de certa forma tem, a pessoa enxerga uma sociedade imediata na sua infância que cobra ou que tem aquilo que a pessoa não tem, por ter uma infância parca. Que cresceu em meio à pobreza de recursos materiais, interiormente é bastante análogo e leva essa segunda pessoa ao mesmo tipo de comportamento. Embora, nesse caso, não mais visando o acúmulo econômico financeiro. Então, essa segunda possibilidade de Saturno na casa 2 não visa um acúmulo de bens, a pessoa querer acumular para não perder, né? Não visa esse acúmulo. Ambas se venderão, ou seja, tanto a pessoa que acumula como aquela que não acumula, elas se venderão literal ou simbolicamente, né, em troca de segurança. Mas essa última o faz sobretudo por não reconhecer o próprio valor ou o dos outros. Então, talvez possa representar aqui, né, apenas um grifo meu ou uma ideia minha,
daquela pessoa assim, eu tô nesse emprego, eu não gosto desse emprego, eu não me sinto bem nesse emprego, mas me paga bem, então eu vou ficar aqui. Então eu não me sinto bem nessa relação, mas essa relação me sustenta. Então, como eu também não quero perder, assim como o primeiro tipo, o segundo tipo não quer perder, então eu vou ficar nesse relacionamento porque, afinal de contas, aqui eu tenho estabilidade financeira. Então, é esse se vender, entre aspas, né? Que simbolicamente, mas que na verdade a pessoa tem um interesse próprio de manter a sua segurança. De qualquer maneira, a pessoa tem medo de perder, só que ela não acumula como o primeiro tipo. Ela se mantém em situações por conta de que ela teve uma infância parca e ela enxerga a sociedade como alguém que cobra que você tem um certo status ou uma certa posição. E ainda que não tenha uma infância parca, mas cresceu vendo que os valores aceitos pela sociedade é de quem tem ou de quem tem certo poder material. Então eu vou me vincular a esses grupos ou vou procurar um emprego que me mantenha ali dentro de uma segurança e por eu não ter uma sensação de valor pessoal, ou seja, de não buscar um valor pessoal, como eu falei aqui anteriormente, na leitura de valores internos. Então, eu me vinculo a essa sociedade ou a certas atividades que, por não confiar exatamente nos meus próprios valores. Então, continuando aqui na página 185, dependendo do grau de inconsciência da pessoa sobre a própria estruturação interior inconsciente, muitas vezes, o fim justifica os meios, e a avareza e a cobiça poderão ser bastante evidentes em seu comportamento. De qualquer forma, esse tipo de indivíduo costuma se apoiar onerosamente nos outros. Ambos, no entanto, encarnam o mesmo princípio, o medo e a duplicidade característica de estar desejando e necessitando desesperadamente de algo, ao mesmo tempo em que rejeita o objeto desejado pelo medo de ter e vir a perdê-lo. Então, isso aqui está bem claro, que alguns tendem à avareza, outros tendem à cobiça, mas que tendendo à avareza ou à cobiça, há um vínculo relacionado a pessoas e coisas, mas que, no fundo, dessa questão inconsciente, que ele diz aqui que subjaz um medo de vir a perdê-lo, a perder as coisas que se tem. Continuando na página 185, há uma outra manifestação comum, ele está falando ainda de uma terceira manifestação comum de Saturno na casa 2. Há uma outra manifestação comum de Saturno de 2, antagonicamente oposta à da avareza e da cobiça, mas também uma formação reativa, que é um mecanismo de defesa do ego, entre aspas, compensatória, tratando-se da pessoa que encara o dinheiro como um mal em si. Percebe difusamente a cobiça como parte importante de seu psiquismo inconsciente e a projeta com intolerância sobre os outros. Olha só que interessante, isso. Continuando, não se contentando em ser austera em seu exílio pessoal de vida, por projeção, acusa os outros de esbanjamento. Na verdade, vive e odeia nos outros o que a assusta e odeia em si mesma. Então, isso tem a ver com uma formação reativa compensatória do ego, que faz com que a pessoa que é diferente daquela que avara e daquela que cobiça, a pessoa ela condena nos outros o medo que tem. Então, ela condena nos outros algo que está nela, no inconsciente dela. Então, ela vê as pessoas gastando e pensa, como é que pode as pessoas gastarem tanto? Como é que as pessoas esbanjam? Porque, na verdade, a pessoa que tem Saturno na 2, desse tipo, ela tem medo da pobreza. Tudo justifica o medo, tudo jaz por trás esse medo da pobreza. Então, a pessoa, ela critica quem esbanja. O que é bem interessante, porque ela considera que o dinheiro é um mal em si, ou seja, ele é capaz de modificar o comportamento. A pessoa tem aquele medo de ser dominado pelos bens materiais e considera que a pessoa que esbanja já está dominada por esses bens materiais. Quanto que, na verdade, existe
uma sensação de que a própria pessoa já é dominada pelos bens materiais, porque o medo de perder já é uma forma do domínio dos bens materiais sobre a pessoa, porque se eu tenho medo de perder, eu tenho que imaginar ter para poder perder, ou eu tenho que ter de fato. Então, de certa forma, já existe um domínio, mas isso tudo vem a nível inconsciente. Não se esqueça que esse livro trata de assuntos psicológicos em relação à posição de Saturno nas casas. E por último, por fim, na página 186, todavia, como qualquer forma de independência, se baseia primeiro em valores externos e somente depois em internos, a psique, que apresenta Saturno em sua fase de casa 2, atrairá experiências que deverão ensiná-la sobre a necessidade de elevar o seu grau de avaliação e entendimento do mundo e das pessoas. Só assim seu ser total poderá desenvolver um senso de realidade com respeito a valores, sejam eles externos ou internos, etapa necessária e fundamental à consolidação de todo o projeto de identidade pessoal. Então, veja, a independência em relação aos valores, em relação a esse medo de perder, esse medo da pobreza, ou a sua independência em relação às posses, ela vem de um trabalho interno do que é valor na vida. Foi aquela dica que ele deu anteriormente, ele está reforçando aqui. O que é valor na vida? Né? Será que se eu perder os meus bens, eu perco o meu valor enquanto pessoa? Então tem essa ligação, né? Será que o meu senso de valor pessoal tem a ver com aquilo que eu possuo, ou com aquilo que eu consigo ter, ou com a minha capacidade de acumular ou de conquistar sucesso material? Então é uma análise que a pessoa precisa fazer, porque quando ela cai numa situação adversa da vida, isso é muito comum, o mundo é uma balança, é uma roda, né? Pende para um lado, pende para o outro, há momentos em que a gente está bem, há momentos que a gente não está bem materialmente. E será que isso tem a ver com estar ou não estar bem internamente também? Será que nos momentos de crise eu consigo me dar conta de mim enquanto pessoa, tendo Saturno na casa 2, enquanto ego? Será que eu perdi algo da minha energia interna, algo da minha identidade porque eu estou passando por uma situação financeira difícil? Então essas são questões que precisam ser avaliadas para que você possa criar o seu senso de identidade com Saturno na casa 2 e ficar ter menos influência negativa sobre a sua personalidade, porque você se reforça enquanto pessoa. E você é capaz de se estruturar, seja porque você acumula, seja porque você cobiça, seja porque você tem uma tendência à avareza, ou seja porque você considera o dinheiro um mal para a humanidade, né? Ou porque você considera o dinheiro um mal ou um mal necessário, mas que de qualquer maneira você precisa resolver. É a questão do medo de viver uma situação de crise, uma situação de pobreza. E essa pobreza nem sempre é uma pobreza externa, mas não precisa ser uma pobreza interna. A pessoa pode passar por dificuldades materiais, mas não tira dela o valor enquanto pessoa. Não a faz pobre internamente, né? Então a pessoa pode estar rica de valores internos. E agora eu vou dar a minha contribuição. A minha contribuição não tem nada a ver com o livro especificamente, é claro que só o tema, né? Saturno na casa 2 também pode indicar pessoas que quando estão em um caminho espiritual, quando estão em caminhos de evolução espiritual, essa pessoa que tem Saturno na casa 2, ela tende a abdicar dos bens materiais. Algumas tradições em que os bens materiais eles são incompatíveis com os bens do espírito, com as conquistas do espírito, com as conquistas espirituais. Nós temos várias tradições, tanto religiosas como espiritualistas, que colocam o dinheiro fora da conquista da busca material. Eu não sei o porquê disso, também não é uma discussão teológica, filosófica dentro da teologia, mas Saturno na casa 2 também pode indicar para aqueles que têm esse lado espiritual desenvolvido por outras características do mapa, alguém que abre mão mesmo das suas riquezas, alguém mais ou menos como
assim, dando uma comparação como os sadhus da Índia, alguém que larga tudo, ou como as castas de brahmanes, que fazem aquele voto depois, já no final já da sua missão, né? Ou então pessoas que fazem voto de pobreza, porque no inconsciente delas, elas reconhecem o que o dinheiro inconscientemente, ele tem uma motivação para fazer com que a pessoa busque coisas. E o caminho inverso, que seria o caminho espiritual, seria uma negação, que já é mais do terceiro tipo aqui, né, que foi falado no livro, que é uma negação completa dos bens materiais, em favor dos atributos do espírito. Então, seria uma elevação de uma consciência, de um sentimento de valor, através da erradicação total dos bens materiais. Então eu vou viver com o mínimo necessário para a manutenção da minha vida, e assim eu resolvo o problema do medo de perder aquilo que eu tenho, porque eu não tenho. Então eu estou abdicando de alguma coisa em favor de outra. Eu não estou dizendo que isso é uma solução, veja bem, eu só estou identificando grupos ou pensamentos que ocorrem em grupos de pessoas que optam por essa saída, por essa resolução de Saturno na casa 2, que é uma abdicação voluntária dos bens materiais. É mais ou menos como doai tudo e me segue. É mais ou menos por aí. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.